Para quem não conhece, vamos falar que Abraão foi o pai do povo hebreu. Ele originalmente era da cidade de Ur dos Caldeus, que hoje fica no Iraque. Uhum. E Deus falou com ele, olha, sai da sua terra, da sua parentela e vai para uma terra que eu vou mostrar a você, uma terra que eu vou dar a você. Ele sai com o seu clã, novamente aquela questão que eu falei de pertencimento, ele não vai sozinho. E ele sai então do sul do Iraque, que seria onde ficava a cidade de Ur, e era uma cidade próspera. Ur ficava perto do Golfo Pérsico, do que hoje chamamos de Golfo Pérsico, na época não tinha esse nome. Ali estava Erech, Ur, Eridu, Babilônia, as grandes cidades da Suméria. Uhum. E Abraão viveu justamente no período em que os sumérios entram em decadência, no final do período de Ur 3, e começam os elamitas a ocupar o lugar. Ele sai dali e vai para a região de Padã Aram. E depois de Padã Aram, que ele vem para Canaã. O pai dele morre lá, fica, ele vem, aí seria então Iraque, Síria, e desce para o que hoje seria Israel. Abraão saiu de uma metrópole como se alguém abandonasse Nova York, com todas as oportunidades que Nova York apresenta, para vir morar, quem sabe, no interior do estado da Amazônia, sem a infraestrutura, sem nada. E tem uma expressão que Deus usa com Abraão que a tradução perde a força dela. Quando Deus fala com Abraão assim, vai por ti mesmo, em hebraico é lech lechá. Lech lechá vá por você, vá na confiança, se eu estou te dando o caminho, vá. E Abraão começou a empreender, ele comprou terras, negociou, foi muito abençoado, mas ele não tinha um filho. Sim. E é interessante que ele tinha que confiar no poder de Deus. Então, já interrompendo aqui a história dele para pegar algumas ilustrações, talvez um dos primeiros elementos ou lições de empreendedorismo que eu vejo com Abraão é sair da zona de conforto. Muito bom. É lançar-se no desconhecido. É ter a certeza, no caso de Abraão, ele cria em Deus, que você tem um ideal maior do que a mente possa mensurar ou os olhos possam ver. Tanto é que no Novo Testamento, no livro de Hebreus, fala que Abraão era aquele que aguardava a cidade cujo fundamento era Deus que tinha. Então ele foi justamente naquele elemento chamado fé, que tem uma dimensão espiritual e que não vale apenas para a religiosidade, mas também para a minha vida diária. Foi assim que ele foi para Canaã, e Canaã se tornou um lugar abençoado porque Abraão estava ali. Agora olha que interessante. Abraão, segunda lição que eu aprendo dele, além de sair da zona de conforto, aventurar-se no desconhecido, Abraão também teve momentos de alto e baixo. Isso é importante, que a gente olha a história dos heróis, parece que o camarada foi assim, aquele empreendedor nato, sabe? Aquele sujeito que fala de autoajuda, mas ele nunca precisa, porque ele tá sempre bem, sempre zen, ele nunca erra. Para ele foi fácil? Não, para ele foi complicado e ele errou. Por exemplo, no momento de grande fome em Canaã, ele deve ter perguntado, o que eu vim fazer aqui? Minha mulher já está envelhecendo, não tem filhos, ele não adotou a poligamia, porque, de acordo com as leis da Babilônia, ele podia ter outras mulheres e ter filhos com ela. Ele só tinha Sara, quem ele amava. E na época da fome, ele foi para o Egito. A prova maior de que nessa época ele já estava com os seus negócios já estavam bem sucedidos é que quando ele chega no Egito, ele é recebido por Faraó. Então você sabe, para um empresário chegar num país e ser recebido pelo rei, pelo presidente, tem que ser um Elon Musk da vida, para mais, tá certo? Ele foi recebido pelo faraó, só que ali ele quebrou o seu pacto com o Deus que o havia chamado. Ele ficou com medo, e o medo paralisa, o medo tira oportunidades, o medo pode até tirar o seu amor. Com medo, ele falou, peraí, o faraó olhou diferente para minha mulher. Se ele souber que eu sou esposo dela, ele vai me matar para ficar com ela. Então, se me perguntarem, eu vou falar que sou irmão dela. Aí ele, você é esposo dela? Não, sou irmão. Você é irmão de Sara? Então vou querê-la para mim. E Deus pune Faraó. Faraó descobre o erro, fala assim, Abraão, por que você me fez pecar contra o seu Deus? Vai embora daqui agora. E Abraão foi embora. E o faraó falou assim, olha, para aplacar a ira do seu Deus, eu vou te dar muitos presentes. Gado, ouro, escravos e escravas. Abraão não deveria ter aceito esses presentes do faraó, por pelo menos duas razões. Letra A,
A prosperidade dele deveria vir do seu trabalho associado à bênção que Deus lhe daria. Uhum. Não de um dinheiro de origem duvidosa. Uhum. Segundo lugar, o faraó não estava pagando Abraão por algo que ele merecia. Na verdade, o faraó estava se livrando de um problema que era ele. Ele que foi antiético com o faraó. Uhum. Então aquele negócio, não basta que o recurso venha a qualquer custo. Tem que ser um recurso lícito, do ponto de vista jurídico, moral e espiritual. Uhum. Ele não deveria nem ter aceito, deveria ter pedido perdão, não faraó. Eu vou sair sem nada, como ele fez quando entrou numa batalha para livrar Ló, seu sobrinho, quando Sodoma e Gomorra foram atacados. Na hora de dividir o espólio, o rei de Sodoma, olha, pode pegar para você aqui o espólio. E Abraão falou assim, não vou querer nada para que você não fale que você me enriqueceu. Uhum. Que pena que ele não teve a mesma atitude diante de Faraó. E ao aceitar os escravos, uma escrava que foi para a casa dele chamava-se Agar. Uhum. E aí a mulher dele, num momento de desespero, falou assim, olha, tenha um filho com Agar, seja ela minha barriga de aluguel. Ele faz um filho com Agar, esse filho é Ismael, depois ele tem Isaac, e só para o pessoal saber, Ismael e Isaac estão brigando até hoje, porque Isaac é o ancestral dos judeus, Sim. Ismael dos árabes. Então você vê como é que o erro de uma pessoa lá atrás também tem consequências muito grandes. Mas Deus perdoou Abraão, deu um filho para ele, e aí no ponto mais áureo da vida dele, é quando ele estava feliz com Isaac, aí Deus faz a terceira lição que eu tiro do empreendedorismo de Abraão. Você está gostando de tudo que eu te dei? Tá amando sim seu filho? Maravilha! Então agora sobe no monte e mata o seu filho para mim. Por que Deus fez aquilo para Abraão? Devemos agora aprender a terceira lição do empreendedorismo. Até as bênçãos de Deus, quando são colocadas na posição em que não devem estar, elas podem se tornar uma maldição. Uau. As melhores coisas. E aqui eu vou refinar o meu exemplo no dinheiro. O dinheiro, se você tiver uma mente equilibrada, bem estabelecida, uma espiritualidade em dia, o dinheiro é uma bênção. Senão, ele vai potencializar suas neuroses. Aí é melhor que você seja pobre de maré de si, porque o dinheiro vai potencializar neuroses. Esse é uma grande pergunta que você tem que se fazer. Há pessoas que, sendo ricas, são uma bênção para outros. Por exemplo, eu tenho um senhor que ele é o meu mentor. Hoje ele está com 103 anos de idade. Dr. Milton Soldani Afonso. Está vivo, legal, lúcido, e ele foi uma potência. Esse homem criou uma empresa, uma companhia de seguro de vida, foi a maior da América Latina na época do seu auge. E ele foi pobre de maré de si. Conseguiu ficar rico, montou um império. Mas ele sempre fazia com que a bênção na vida dele abençoasse outros. Eu estou pensando muito em legado. Uhum. Ele, só para você ter uma noção, ele ajudou mais de 50 mil jovens a se formarem, a estudarem, desde a escola primária até a faculdade. Uau. Olha o legado que esse homem... Quando eu vejo um homem como o Dr. Milton, que ficou multimilionário, que bênção que ele ficou rico, porque pelo menos 50 mil jovens têm um diploma graças a ele. Então há pessoas que você olha a prosperidade na vida delas e fala assim, que bom que essa pessoa ficou rica, porque a riqueza dela abençoou outros. Uhum. Agora há pessoas que, poxa, coitadas, são tão pobres que a única coisa que ela tem é dinheiro. Não tem legado para deixar, não tem ninguém para agradecer pela vida dela. Ela só tem dinheiro. É um pobre de maré de si com uma conta milionária. Qual a maior lição que você tira dessa de Abraão, quando ele entrega o próprio filho dele? Quando você sabe colocar corretamente as prioridades na sua vida. Boa. Como eu sou um homem religioso, de fé, eu acho que a prioridade indisputada é Deus. Jesus falou na Bíblia, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se eu posso criar uma pirâmide aqui, no topo dela, de maneira isolada, estaria Deus. Deus tem que ser o primeiro em tudo. Eu amo a minha esposa, mais do que a minha própria vida. Mas se ela interpuser entre mim e Deus, ela vai perder. Porque Deus tem que estar em primeiro lugar. Então, em primeiro lugar, Deus. Em segundo lugar, sua família. E até na família também você pode estabelecer uma hierarquia. Você e seu cônjuge, e depois os filhos. Os filhos têm que entender que na casa, os pais os amam, mas ele tem que entender que a mãe não ama mais a ele do que o pai. Tem muita gente que tem dificuldade de perceber isso. Você entendeu? Porque se os filhos entenderem que os meus pais se amam,
eles vão ter uma outra atitude com o amor. Então, Deus, família, meu próximo, coisas materiais. Se a ordem estiver bem estabelecida, a pirâmide vai estar tranquila ali, sabe? Você tem ali o teorema de Pitágoras funcionando direitinho para manter essa pirâmide como ela deve ser. Agora, se você inverte os papéis, aí fica complicado. E hoje o que nós mais vemos é pirâmides de ponta cabeça, onde a pessoa coloca em primeiro lugar o dinheiro, a profissão, e Deus, família, vai ficando lá para baixo se der tempo. E eu posso dar exemplos concretos para não ficar muito teórico o que eu estou dizendo. Às vezes você tem que escolher, por exemplo, você quer dar tudo para o seu filho, mas não tem tempo para ele. Há pessoas que são ocupadas demais com coisas importantes e não tem tempo para aquilo que é essencial. Às vezes tem pessoas que, e cheias de boas intenções, que o sujeito se mata de trabalhar o dia inteiro. Por quê? Não, porque eu quero que meu filho tenha o último iPhone que saiu, eu quero que meu filho estude nas melhores escolas e tal. Mas à custa de quê? De você sair de casa talvez antes do seu filho acordar, voltar depois que ele está dormindo e só perceber que ele já está longe de você quando ele estiver com 17 anos usando droga. E cheio de equipamento pondo quarto que você construiu uma mansão para ele morar. Valeu a pena? Sabe? Talvez seria melhor se você ganhasse menos, colocasse o seu filho numa escola pública e morasse numa cidade do interior para ter mais tempo com ele. Então a gente tem que escolher, às vezes, entre o que é importante e o que é urgente. O que é importante e o que é essencial. Então essas hierarquias tem que fazer. E nesse sentido, quando Deus coloca a prova, sobe agora e mata o seu filho, para mim, do ponto de vista psicológico, Deus deu um choque muito grande em Abraão, muito antes de qualquer teórico da psicologia, da psicanálise, Sigmund Freud, Jung, qualquer um, projetar os elementos da psique humana. Deus já fez um trabalho terapêutico com Abraão ali. Tanto é que eu costumo dizer que quando Abraão matou Isaac, e aí as pessoas me corrigem, não, Abraão não matou Isaac. Eu falei, claro que matou. Porque quando ele tomou a decisão, ele matou Isaac dentro dele. É verdade, ele viu a cena. Exatamente, então Deus fez aquilo, não é que Deus é um sádico que gosta de ver o sofrimento de um pai, é porque Abraão precisava, para amar Isaac legitimamente, colocar Isaac no seu lugar. E isso vale para muitas coisas na vida. O dinheiro, você tem que valorizá-lo no lugar dele. A sua esposa, você tem que valorizá-la no lugar dela. Se a gente inverter isso, então, falando até de vida pessoal, há muitas esposas que tratam o marido como se fosse o pai delas. Exato. Tem muitas esposas que não são esposas, ela é um adolescente que o marido cria. Ela vê no marido mais a figura do pai, e há estudos psicológicos que mostram isso. Há pais que olham para os filhos, não veem como filhos, veem como um pequeno Deus, o dono da casa. É a criança que decide onde é que eles vão tirar as férias, é a criança que decide o que ela quer, a criança que decide o que ela vai comer, que horas que ela vai dormir, e os pais passam a vida toda angustiados com medo do filho crescer revoltado com ele. Então, para que o filho não se revolte com ele, ele vai acedendo às chantagens da criança. Ele está amando a criança da maneira errada, está colocando a criança em um ambiente na vida que não deve. Então isso cria desequilíbrio que gera uma série de problemas.